Vamos ao debate, então. Essa agressão contra jornalistas, bem no momento em que Nicolás Maduro passava por ali, reforça uma imagem de antidemocracia da Venezuela? Para essa rodada eu tenho comigo meu time, Samantha Maier, Hélio Beltrão e os nossos convidados, Alessandro Soares, ex-chefe de gabinete do Ministério da Justiça, que já esteve aqui com a gente algumas vezes. Boa tarde, bem-vindo. Flávio de Leão Bastos, coordenador do Núcleo de Direitos Indígenas e Quilombola da OAB de São Paulo, nosso convidado pela primeira vez aqui, então, tem o direito da palavra. Essa agressão contra jornalistas, bem no momento em que Nicolás Maduro passava por ali, reforça uma imagem de antidemocracia na Venezuela? Dá para fazer essa ligação? Boa tarde a todas, a todos. Obrigado pelo convite. Isso não pode acontecer. O jornalismo, ele é uma das garantias dos regimes democráticos e a população tem direito a saber e a conhecer as opiniões, especialmente numa reunião de cúpula, dos seus líderes, não é? Portanto, a mim parece que houve ali uma falta de organização para que os jornalistas pudessem exercer o seu trabalho efetivamente. Eu não diria que demonstra um desprezo ao regime democrático. Ali me parece que houve realmente uma falta de organização e creio que isso deve ser imediatamente sanado, ainda que estejamos falando de uma confusão que ocorre exatamente quando Maduro deixa o palácio ali do Itamaraty. Então, é preciso que isso seja imediatamente corrigido e que esta imagem seja efetivamente protegida, porque o Brasil precisa garantir efetivamente o seu compromisso com a democracia, tanto que passamos recentemente por ataques diretos a ela. Então, me parece que foi mais uma questão organizacional ali. Samantha? Bom, eu acho que realmente houve uma agressão a uma jornalista, me solidarizo a ela. Eu acho que isso só vem a reforçar o caráter ditatorial, que são as críticas que a gente vem fazendo até a postura brasileira e do nosso presidente em relação à Venezuela. A gente sabe que nos países que não são democráticos não há liberdade de imprensa, não há eleições livres, e acho que eles agiram assim por força do hábito. É assim que eles tratam, infelizmente, os jornalistas num regime em que não é democrático. A Délis Ortiz foi vítima de violência, uma violência contra a mulher. Eu sinto falta dos grupos de defesa das mulheres e dos grupos de defesa a uma imprensa livre de se manifestarem a favor dela. Mas eu acho que é esperado quando a gente está diante de países que não são democráticos. E um país, para ser democrático, ele tem que ter eleições livres e imprensa livre. Sem imprensa livre, sem liberdade de expressão, não há democracia. Muito bem, Alessandro Soares. Bom, boa tarde a todas e todos, Lu, Hélio, Flávio, Samantha, todo mundo. Eu acho o seguinte, quantas vezes a gente já viu greves onde você vai ter uma confusão e aí você tem uma situação de violência? Quantas vezes a gente já viu manifestações nas quais os manifestantes entram muitas vezes em conflito, em confronto, mesmo no Congresso Nacional, com relação a forças de segurança, e às vezes as forças de segurança se excedem. Isso acontece o tempo inteiro. Aconteceu nesse caso também. E por isso, acho que o GSI, pelas informações que a gente recebeu, está abrindo os processos devidos, os processos administrativos para apurar o que está acontecendo naquele caso, para punir eventualmente. E eu diria para vocês o seguinte, talvez se ocorresse essa imagem no governo anterior, não haveria abertura de processo, não haveria absolutamente nada. Haveria um presidente da República dando uma entrevista e dizendo, olha, também o jornalista estava lá incomodando, etc. Por quê? Porque o modo operacional do governo anterior e do governante anterior era esse. A gente sabe disso, existem milhares hoje de informações, relatórios, indicando inclusive uma melhora na questão da segurança dos jornalistas hoje no Brasil e da mídia de maneira geral no Brasil depois da derrota do governo Bolsonaro. Então eu acho que é muito importante a gente fazer um primeiro corte. E qual é esse primeiro corte? Fazer um corte, olha, a situação agora é distinta com relação ao governo, ou seja, nós não estamos diante de um governo que está a fim de passar pano com relação à violência a jornalistas.
E aí vem a questão, né, de isso ter acontecido no momento onde tinha o Nicolás Maduro ali passando. Eu diria que ali tem a ver com a narrativa. Se fosse qualquer outro presidente passando e tivesse acontecido aquilo, as pessoas talvez não estivessem falando o que estão falando hoje. Será que reforça? Será que não reforça a questão? É porque era o Nicolás Maduro que estava ali, era porque era a Venezuela, é porque o tema da Venezuela é um tema emotivo, é um tema importante para a extrema-direita que hoje se coloca essa discussão. Então, essa é a minha opinião. Me solidarizo com todos os colegas aqui com relação a jornalista, com relação àqueles que foram agredidos, mas tudo deve ser apurado e a liberdade de imprensa é essencial à democracia. Muito bem, Hélio. Boa tarde, Luciana, Samantha, Flávio, Alessandro. Olha, aqui eu acho que, fazendo um resumo do dia, foi um dia horrível para o governo. Você começou com essa história do Lula, com a narrativa que o Maduro precisa ter uma nova narrativa sobre o que é o regime dele, né? E a gente sabe que é uma ditadura, ou seja, passando pano para a ditadura, repaginando o Maduro, dando espaço ao Maduro, estendendo o tapete vermelho ao Maduro e acaba com essa agressão a jornalistas. Você perguntou, Luciana, se isso reforça a imagem antidemocrática da Venezuela. Acho difícil algo reforçar ainda mais do que já está no topo da imagem antidemocrática e ditatorial da Venezuela. Acho que reforça sim a imagem do Lula como antidemocrático. O Lula, que tem o histórico, né, de expulsar jornalista do Brasil, expulsou o Larry Roter do Brasil, do New York Times, no seu mandato, empurrou a agenda de controle da mídia e agora ataca, está aí dando espaço para um sujeito, esse Maduro, que ataca jornalistas, né? Então, a gente precisa saber. Eu não entendi direito se esse segurança ou os seguranças que agrediram eram do GSI ou era aí do Maduro. Ainda está tudo sob investigação e aqui diz a nota do Sindicato dos Jornalistas, Hélio. Pois é. Foi no momento em que o Maduro passou, não havia púlpito, não havia preparação, os jornalistas se aglomeraram e nesse momento uma pessoa agride a jornalista Délis Ortiz, que aliás, aproveitando, ia fazer isso no final da fala de todos, mas aproveitando aqui para me solidarizar com a jornalista Délis Ortiz e com todos os jornalistas que são atacados em todos os governos, seja ele de direita ou de esquerda, o jornalismo a imprensa tem que ser livre e o trabalho tem que ser respeitado. Desculpa, Hélio. Não, e eu também me solidarizo com todos os jornalistas, né? A gente faz aqui esse trabalho e a gente, obviamente, está chocado com as imagens do que ocorreu. Então, eu acho que o que ocorre, para resumir, é que o governo brasileiro está passando uma imagem que o Lula, né, quando ele fala de improviso, né, como ele falou, a questão da narrativa, ele fala bem a cabeça dele, né? Então ele está aí com essa agenda, esse encontro, esse dia, foi para legitimar o Maduro, para repaginar o Maduro e dar uma chance à ditadura e foi devidamente rechaçado e esse episódio final de ataque a jornalistas só piora a situação.